Isso, e hoje tem boa notícia sobre o registro da vacina de Oxford. Imagina, a Sputnik está sendo negociada ainda antes do registro. Também tem ali uma boa possibilidade de compra por parte dos governadores e do Ministério da Saúde confirmando 10 milhões de doses, mas essa ainda precisa superar a parte burocrática. Hoje a vacina de Oxford conseguiu o registro permanente no Brasil, que é uma ótima notícia, já está sendo usada e tal. Mas só o fato de ter o registro permanente deixa a gente um pouquinho mais tranquilo. Agora o processo flui com mais velocidade e a segurança é ainda maior, né? É, Boa sem notícia. dúvida, sem dúvida. A Natália Pazzi tem informações sobre esta compra anunciada nesta tarde pelo Ministério da Saúde, a Sputnik V chegando no Brasil. Natália, boa tarde para você. Isso mesmo, Cris. Muito boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. O Ministério da Saúde assinou, então, na tarde dessa sexta-feira, um contrato que permite justamente isso, a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V. Esse cronograma da pasta prevê, então, 400 mil doses até o final de abril, 2 milhões no fim de maio e 7 milhões e 600 mil doses até o final de junho. Essa vacina é desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, ainda não tem autorização para uso emergencial nem definitivo aqui no Brasil. Lembrando que um acordo foi firmado entre o Instituto e a farmacêutica brasileira União Química, que pretende fabricar esse imunizante aqui no Brasil. Inclusive, mais cedo, o governador do Piauí, Wellington Dias, ele afirmou que foi acertado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a compra de 39 milhões de doses dessa vacina da Sputnik V para o Plano Nacional de Imunização. Lembrando que o consórcio Nordeste, que é coordenado por Wellington Dias, já tinha assinado um memorando de entendimentos com a União Química e o Fundo Soberano Russo para a compra de 50 milhões de doses. Essa negociação ela começou ainda em agosto do ano passado, sob a liderança do governador da Bahia, Rui Costa. Agora a gente está em contato com o Ministério da Saúde e também com as pessoas que trabalham com o governador Wellington Dias para saber se esse acordo que foi firmado hoje, então, de compra de 10 milhões de doses da Sputnik V tem a ver, então, com esse anúncio que havia sido feito por Wellington Dias sobre essa compra de 39 milhões de doses. A gente ainda não teve uma resposta nem por parte do Ministério, nem por parte da equipe de Wellington Dias, mas, Cris, está prevista para começar agora uma coletiva do Ministério da Saúde que deve dar mais informações, então, sobre essa compra da Sputnik V. Essa coletiva estava marcada para 5 horas da tarde, mas está um pouquinho atrasada. Daqui a pouco devemos ter mais informações, então, sobre esse acordo que foi assinado pelo Ministério da Saúde. Obrigado, Bom, Natália Pazzi, ao vivo de Brasília. a O notícia Cláudio. mais auspiciosa do ponto de vista de vacinas, não é, o anúncio da chegada de IFA, que é aquele produto que é o insumo básico da produção de vacina, né? A chegada de em dobro, o dobro do que estava previsto, né? E isso vai possibilitar a produção de mais 30 milhões de doses. Bom, já estavam previstas 30 milhões de doses para abril, com os IFAs que estavam disponíveis. A gente espera que com isso agora a Fiocruz, né, através da planta industrial lá de Bilbanguinhos, que é quem que está fabricando essa vacina, que isso permita antecipar uma parte significativa daquelas 100 milhões de doses que estão previstas entre março e julho deste ano. Acho que do ponto de vista de vacina, uma coisa mais legal é essa, né? Eu acho que a melhor notícia é essa, envolvendo a chegada desse IFA aí em dobro. A vacina russa é legal, é promissora, etc. Enfim, está lá o contrato assinado, tanto quanto foi assinado o contrato com a Covaxin da Índia. Só que tanto uma quanto outra ainda nem sequer solicitaram, né? E, portanto, não obtiveram a autorização de uso emergencial aqui no nosso país. Outra decisão que eu acho que talvez neste momento seja tão importante quanto, talvez não, né? Certamente seja tão importante quanto essas vacinas, a compra dessas vacinas e a chegada dos insumos, é a autorização pela Anvisa da comercialização aqui no nosso país do Remdesivir, que é esse medicamento que foi criado lá nos Estados Unidos, que é vendido nos Estados Unidos desde janeiro do ano passado, portanto já há mais de um ano que esse remédio ajuda a reduzir ou pelo menos a diminuir
o ritmo de mortos nos Estados Unidos, né? Os pacientes, os infectados por Covid-19 que morreram nos Estados Unidos é uma coisa impressionante, né? Eu acho que os Estados Unidos nunca registraram tantas vítimas fatais em nenhuma guerra. Aliás, se somar as guerras todas que os Estados Unidos já enfrentaram até agora, certamente não chega perto do número de pessoas que já morreram de Covid-19 naquele país, infelizmente. Agora, não morreram mais pessoas em razão exatamente desse medicamento. É um medicamento que precisa ser administrado no paciente até o 10º dia da doença, né? A partir do momento em que os primeiros sintomas se manifestam até o 10º, tem um prazo ali de 10 dias, porque assim, entre o 7º e o 10º dia é o período mais crítico, né, da doença. E muitos pacientes, nesse período, acabam sendo levados a hospital e também a UTI, e muitos deles, inclusive, chegam a ser intubados. E há inúmeros casos, exemplos, né, de pacientes que se recuperaram já na situação ali na UTI, numa situação muito difícil, e esse medicamento é muito, muito útil. O problema é que ele é muito caro. Caríssimo, né? É caríssimo. Nos Estados Unidos, em janeiro do ano passado, o preço sugerido pelo fabricante, pelo laboratório, pela farmacêutica que desenvolveu o medicamento, era de $3.200. É claro que no reino do mercado, né, das leis de mercado que é os Estados Unidos, esse medicamento subiu muito de preço, fica variando, né, de preço, mas o preço básico mínimo que se encontra nos Estados Unidos é de $3.200. Imagina, cada caixinha, $3.200. Mas qual é a grande notícia? É que assim, para qualquer um de nós, né, vai ser, a não ser para quem tem grana, mas para qualquer brasileiro, vai ser difícil, né, desembolsar uma grana como essa. É difícil desembolsar uma grana como essa. Mas o SUS pode. O SUS tem orçamento, né, e também tem aqueles 20 bilhões que foram reservados para vacina. Não sei se esse dinheiro só pode ser gasto com vacina, mas o governo, se não pode, tem que providenciar uma grana para comprar esse Remdesivir, que até para tirar da ameaça de morte daqueles brasileiros que estão nas UTIs, estão inclusive lotando UTIs no Brasil todo. Eu acho que essa decisão da Anvisa chega no momento adequado, né? O que a gente espera, eu acho até que há uma boa pauta para verificar junto ao Ministério da Saúde, é que agora que o Ministério da Saúde está autorizado, né, pela Anvisa a adquirir esse medicamento, porque só se pode adquirir esse medicamento pelo SUS quando ele é autorizado pela Anvisa, agora está liberado. Vai comprar? Vai comprar quantos, né? Quantas caixinhas dessas será possível comprar? De que maneira o SUS poderá atuar nessa direção? Eu acho que é um fato novo importante, porque não é apenas a vacina que protege da infecção. Esse é um medicamento que trata e cura as pessoas que podem estar sob ameaça de morte. Aqui no estado de São Paulo, saiu uma pesquisa hoje dos hospitais ali particulares, mostrando que o tempo de internação dos pacientes com Covid aumentou 46% nessa segunda onda da doença. Então, não só pacientes mais jovens estão precisando de internação, estão precisando de intubação e de UTI, infelizmente, mas eles estão ficando muito mais tempo no leito, dependentes desse leito. Por isso é que entope o hospital rapidamente e a gente vê o colapso no Brasil inteiro. Também é uma das explicações, são várias, muitos motivos estão sendo estudados, mas esse foi um indicativo apontado. Então, o remédio, o Remdesivir, pode ajudar, lembrando que é para pacientes em estado grave, que estão na UTI, que estão precisando... Isso só com acompanhamento médico, mesmo que sendo um remédio caríssimo, não é para ser usado fora do hospital. Então, só um alerta importante aqui, mas ele pode ajudar nesse momento que o Brasil está enfrentando um colapso na rede pública em mais de 20 estados, com ocupação muito próxima do limite. Então, Remdesivir, uma boa notícia. Com relação à Sputnik, eu estava vendo aqui no site da Anvisa, ela não aparece no quadro de pedidos de registro até agora. E tem um esclarecimento ali embaixo, um asterisco. A vacina Sputnik não aparece no quadro de análise da Anvisa porque o pedido de anuência do estudo ainda está em avaliação. Não consideramos ainda como uma vacina em teste no Brasil. Assim que a agência concluir a análise do pedido de estudo, as informações sobre a Sputnik poderão ser incluídas e todos poderão acompanhar o andamento.
A Sputnik já está sendo distribuída, aplicada em vários países, não só na Rússia, né? Inclusive aqui em vizinhos nossos. Argentina. A Argentina está usando a Sputnik. É uma vacina que, acho que para os critérios da Anvisa, já apresentou alguns dados e a análise parou porque estão faltando algumas informações. A informação que eu tenho é essa. E quando ela foi lançada, apesar da agência da produtora apontar uma fabricante apontar uma eficácia de 91% e ter publicado o estudo na Lancet, demorou. Então, alguns infectologistas ali no primeiro momento questionaram um pouco, porque as informações que foram publicadas estavam incompletas, porque alguns quadros se repetiam. Mas isso cabe à Anvisa, não cabe a nós. Os especialistas têm que ter segurança daqui da Anvisa, dizendo que ela é segura e eficaz, como já aconteceu em vários países. Aí sim, a Sputnik vai começar a ser usada no Brasil. Então, eficácia de mais de 90% é uma ótima notícia. E acho que, além da chegada de mais IFA do que estava previsto, o registro da vacina de Oxford. São as notícias boas de hoje com relação à vacina para a gente poder acelerar o nosso processo de vacinação absolutamente necessário no momento de hoje. Verdade.